pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso. Nós vamos estar começando hoje manutenção preventiva. Tá, e nessa apostila de manutenção preventiva, eu não me recordo se eu comentei com vocês, nós vamos estar falando sobre a própria manutenção preventiva. Nós vamos ver como se escolhe um computador, vamos conhecer as peças do computador, tá? Como se faz uma limpeza. Nós vamos falar sobre a manutenção preventiva. Eu estou até aqui com a apostila aberta, tá? E nós vamos ver também noções básicas de website, ok? E nessas noções básicas de website nós vamos trabalhar com Wix, tá? Vocês vão criar no final deste módulo do curso de tecnologia digital, vocês vão conseguir criar um site, tá? Um site bacana, todo detalhado, com imagens, com links, tá? Link abrindo uma página e outra. Dá para fazer um site muito legal nele. A diferença, tá, dos sites que nós estamos acostumados a ver é que quando você cria um site, por exemplo, vamos pegar o UOL, tá? Aqui, ó, vocês vão ter uol.com.br. E quando você faz no Wix, que é a maneira que nós vamos ver, tem a possibilidade, tá, de você pagar para hospedar e não ocorre isso. O que eu vou falar agora, tá? Seria, por exemplo, no endereço fica antes do .com.br fica assim, ó, Wix, ou dependendo, Wixsite. Fica dessa maneira, ok? Aí fica, na realidade, no endereço de vocês, né, no nome do domínio, vocês fazem uma propaganda para o Wix, na parte gratuita, tá, do Wix. Se você estiver pagando para utilizar ele, isso aqui sai fora, tá, e fica com o endereço normal aí dos sites, correto? Então vamos lá para a apostila de vocês. Eu estou com ela aberta aqui. Vou deixar a internet aberta aqui, que a gente vai ver algumas placas, tá? Então vamos lá. Vou na página 6, onde vai estar começando. Aí vocês vão ter uma introdução, tá? Que nós vamos passar a partir da página 11. Depois nós vamos conhecer todos os periféricos aqui, peças, tá? De um computador. Certinho? Na realidade, nós vamos falar, né, do hardware. Nós temos duas opções, tá, quando a gente trabalha com a informática. E o mais engraçado que eu sempre digo, são duas áreas. Na realidade hoje se expandiu mais que isso, né? Mas assim, a gente fala que são duas áreas dentro de uma só, que é o software, tá? O que seria o software? Seria os programas, tá? Os aplicativos. Seria aquela parte que a gente sempre fala que a gente não consegue tocar, né? Já o hardware é tudo aquilo que a gente consegue tocar, por exemplo, uma impressora, um monitor, uma placa, tá, o CPU, tudo isso é hardware, tá? As peças são hardware, tá? Então, por exemplo, eu tenho assim, eu tenho um apreço maior pelo software, tá? Para desenvolver, tá? Para se criar. Eu já não sou muito eu faço no meu, por exemplo, desmontar, trocar uma peça quando queima. Isso eu faço pra mim. Vai falar assim, sério, você gosta de fazer isso? Se for pra mim ter como uma profissão, eu sei fazer, mas se for pra mim ter pra ficar no dia a dia, já não é algo que me chama muita atenção. E já, por exemplo, tem amigos meus que é totalmente ao contrário, tá? Que adora mexer com isso, montar, desmontar, tá? Mexer com a parte de manutenção, e não gosta da parte de software, desenvolvimento de sistemas, tá? Mas isso daí, e assim, vai ser raro você ter uma pessoa que gosta tanto, que trabalha tanto com software, tanto com hardware, e é apaixonado pelos dois, tá? Eu, assim, pelos amigos que eu tenho, tem aqueles amigos que são fascinados pelo hardware, tá? E são aqueles amigos, que é o meu caso, que é fascinado pelo software. Eu gosto assim de criar, desenvolver, pegar um vídeo, editar esse vídeo, me dar uma arte para me montar. Adoro
assim, mas quando eu preciso fazer, eu faço, tá? Quando alguém me pergunta, sério, você faz uma manutenção, uma placa de vídeo minha queimou, tá? Eu indico alguém, no caso, até uma loja que eu sempre indico pro pessoal aqui de Franca, que é um pessoal muito, assim, correto, muito honesto com o trabalho. Tá? Depois eu vou até comentar deles, eu vou comentar uma situação que aconteceu comigo, não na parte de com computadores, mas com o carro da minha esposa. Tá? Então, por exemplo, sempre quando eu preciso, alguém me pergunta se eu faço esse tipo de trabalho, eu indico essa loja. Eles têm um preço muito bom, que é a 3F, ali na Júlio Cardoso. Tá? E porque eu não, assim, eu não gosto, eu particularmente não gosto. Agora, se você chegar em mim e falar assim, sério, eu preciso montar uma arte para minha pizzaria, preciso fazer um vídeo para minha pizzaria, pode contar comigo que eu vou fazer de bom agrado, tá? De bom grado, né, como diz o pessoal. Mas vamos lá. Então vamos lá para a página 11 da apostila de vocês. Hoje eu vou trabalhar com a apostila aberta, tá? Nesse curso aqui, nós vamos trabalhar, eu vou sempre estar trabalhando com a apostila aberta aqui no computador. Tá? Os cursos anteriores eu ia com a apostila aberta no meu celular, né? E a gente ia fazendo etapas. Nesse aqui a gente vai fazer, eu vou fazer com a apostila sempre aberta aqui, pra gente estar trabalhando. Então vamos lá. Processador. Tá? O que é o processador? Vamos ver essa dúvida aqui, né? Que passa aqui na página 11. Então aqui, ó, o computador parou de funcionar. Um simples detalhe foi deixado de lado e agora parou tudo. Defeitos podem ser causados por vários motivos, mas existem medidas de evitar maiores problemas. O computador, pessoal, a gente sempre é bom trabalhar com a manutenção preventiva. Tá? Por quê? A gente consegue prever problemas futuros. Igual na aula que vem, ou na terceira aula, eu não sei se vai dar tempo de a gente fazer já na próxima aula. Eu vou mostrar para vocês como vocês abrem o computador, tá? E faz a limpeza. Porque a gente pega alguns computadores para mexer, tá? Que vem que ele tá cheio de sujeira, mas sujos mesmo. Tá? Se você passar o dedo, você vai fazer um risco no computador de tanta poeira. Tá? E um detalhe importante, em cima do processador, vou até abrir aqui na internet para vocês verem, tá? Já que nós vamos falar dele no próximo tópico. Quer ver? Ó? Cooler, processador. Isso daqui, ó, a função dele, vou colocar a imagem aqui. A função dele é refrigerar o seu processador. Tá? Mas você pega computadores que isso daqui está infestado de poeira, mas sujo mesmo. Tá? O que vai acontecer? Aí não roda, ele não consegue refrigerar. E o que vai acontecer? O processador vai começar a esquentar. E o que acontece quando o processador começa a esquentar? Qual que é a defesa dele? Ele vai reiniciar, ele vai desligar o computador. Por quê? Se ele não fizer isso, ele vai queimar. Então, automaticamente, por medida de segurança, ele desliga. Aí a máquina, são aquelas máquinas que começam a reiniciar. Tá? Mas acontece isso por quê? Para que o processador não se queime. O processador nada mais é, quer ver? Vou abrir uma outra página aqui. Vou pôr aqui, ó, processador. Processador no Brasil a gente tem a Intel e a AMD, que são os mais utilizados, né? Aqui, ó, isso aqui é o processador, tá? Então você tem processador com pinos, que são os mais antigos. Tem processador hoje que ele só encaixa, não tem pino mais. Porque o que acontecia antigamente? Ia encaixar, se um desses pininhos aqui, ó, entortasse, tá? Dava um trabalho, e um trabalho que tinha que ser feito minucioso. Por quê? A gente teria que pegar uma agulha, tá? A gente pegaria uma agulha e ir devagarzinho para tentar desentortar esses pininhos, tá?
sem o risco de quebrar. Aí o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver dessa maneira aqui, ó. E o interessante, aqui, ó, esse aqui também vai ter uma marquinha, tá? Que é o lado que a gente encaixa. Aí, ó, esse aqui tem uma setinha, ó, que é o lado que a gente encaixa. Então, na placa-mãe, que é onde ele vai encaixado, tem um sinal, por exemplo. Vamos ver se esse aqui dá pra... Esse aqui não dá pra gente perceber. Mas eu vou pegar uma placa-mãe aqui. Placa-mãe. Opa! Mas deu certo. Vai abrir as imagens normalmente. Nas placas-mãe, ó, ele tem esse lugar para encaixar o processador. Então você abre essa travinha, tá? E encaixa o processador aqui dentro. Depois você trava ele novamente. Então são vários modelos que nós podemos estar utilizando. Aí cores de placa, vocês estão vendo, ó, tem vermelha, tem verde, tem azul, tá? Tem laranja. Isso não depende do fabricante, tá? Não tem nada... Ah, a placa azul é melhor do que a placa verde. Não existe isso, tá? O que vale são as configurações da placa mesmo, ok? Então vamos lá para a apostila, vamos dar sequência. Aí, ó, o mundo é dos espertos. É sobre isso que eu quero comentar, que eu até comentei que eu ia falar com vocês, tá? Com certeza você já ouviu essa frase antes. Sempre que tem alguém que tenta se aproveitar da falta de conhecimento de outras pessoas. É muito comum passar em programas de televisão simulações de defeitos de televisores, carros, micro-ondas, geladeiras. De um lado sempre existirão os honestos, tá? E de outro os que querem ganhar e se beneficiar mais. Nesse caso aqui, ó, por isso que eu sempre indico o pessoal da 3F, lá da Júlio Cardoso, tá? Eu trabalho com eles desde 2000, tá? Que foi quando eu entrei numa empresa como coordenador de cursos, e eu fui sair dessa empresa só em 2013, e sempre trabalhando com eles, tá? Depois eu fui trabalhar, fui fazer a parte gerencial marketing de uma rede de lojas de roupa aqui na cidade, e eles também, coincidentemente, eles também trabalhavam com esse pessoal da 3F, tá? E assim, o pessoal é muito honesto, tá? É o caso do carro que eu vou falar que aconteceu comigo. Então, por exemplo, se o computador você não sabe o que está acontecendo, tá? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do cooler que eu falei lá, que ele para de girar por causa da sujeira. É muito simples, pessoal, limpar isso, tá? Você vai pegar um pincel de parede mesmo, que o pessoal usa para pintar rodapé, tá? De parede. E você mesmo pode fazer essa limpeza, você não precisa gastar, tá? Mas se for o caso, por exemplo, se tiver muito sujo e ele não estiver girando, o que vai acontecer? A máquina vai começar a reiniciar, tá? O que você vai pegar e fazer? Vai pegar o computador, vai levar a CPU numa loja para que eles possam ver o que está acontecendo, tá? Porque você não sabia, agora você sabe que a sujeira no cooler pode estar fazendo o processador esquentar e está fazendo ele reiniciar, por segurança, tá? Aí o que a pessoa, por exemplo, se for um pessoal honesto, tá? Eles vão olhar a máquina, tá? Vão falar assim, não, nós vamos fazer uma limpeza, tal, vamos deixar aqui fazendo um teste, e você pode pegar, vai ser X os trabalhos, tá? Lógico que ele vai cobrar para fazer essa limpeza para você, tá? É o serviço deles. Agora, se for um pessoal desonesto, eles vão falar, talvez nem troque, tá? Que precisa trocar cooler, que precisa trocar processador, tá? Existe isso, pessoal. Existe isso no nosso meio, tá? Então nós temos que ficar atento a isso, tá? Aí aqui, ó, e essa situação pode ser encontrada também no âmbito da informática. Às vezes o problema é tão simples que a pessoa honesta cobra só a taxa de visita para ajudar um cliente. Entretanto, pessoas mal intencionadas costumam enganar os clientes, inventando um monte de problema para ganhar mais dinheiro. Ao adquirir mais conhecimento sobre o assunto, poderá questionar os técnicos em informática.
avaliando-se que se os serviços prestados são realmente necessários. Tá? Então vamos lá, vou citar 2 etapas que aconteceu comigo. Tá? Uma foi do carro da minha esposa. Nós reparamos que ele estava pingando muito óleo, mas ele estava fazendo. Tá? Ela tem um Fox e o carro estava fazendo na garagem aquela poça, né? Não muito grande, mas estava pingando bastante óleo. Aí eu levei num mecânico, foi indicação até do meu sogro, tá perto da minha residência. E ele levantou o carro. Eu marquei com ele, né, para levar o carro. Aí eu cheguei lá, ele levantou o carro, pegou e falou assim: olha, eu tô vendo aqui que é o filtro de óleo que estourou. Mas eu estou reparando que esse filtro de óleo você trocou ele faz pouco tempo, não trocou? Porque ele está com aparência nova. Eu falei assim, sim, faz uns 12, no máximo 15 dias que eu troquei. Aí esse mecânico ele pegou e falou assim: então eu vou te fazer o seguinte, eu não vou mexer nele, porque como você trocou faz pouco tempo, e é o filtro de óleo novo, esses filtros de óleo eles têm garantia, costumam não, eu falei assim, eles têm garantia, tá? De até, dependendo da marca, até 45 dias. Então ele ainda está, esse filtro de óleo ainda está na garantia. Vai onde você trocou e falam para eles que você trocou faz 15 dias e o mecânico, tá te falando que o filtro estourou. Saí da oficina dele, tá? Fui na empresa a qual eu troquei no óleo. E o que aconteceu? A hora que o rapaz viu, eu falei assim: nossa, sério, realmente o filtro estourou, tá? Aí ele pegou e falou assim: faz pouco tempo que você veio, né? Eu falei assim: faz uns dois. Eu falei assim: no máximo 15 dias, tá, que eu troquei. Ele falou assim: não, então esse filtro de óleo tem garantia, eu vou trocar para você, não vou te cobrar nada. Aí esse é o X da questão, tá? Por exemplo, esse mecânico, o carro já estava lá, já tinha levantado o carro. Ele poderia muito bem, tá, chegar para mim e falar assim: ó, o filtro de óleo está estourado, eu vou trocar. Aí ele ia me cobrar o filtro de óleo e mais a mão de obra, tá? É o serviço dele. Só que não. Ele viu que o filtro de óleo era novo e como ele sabe, por exemplo, eu não sabia que filtro de óleo tinha garantia, tá? Esse tipo de garantia, tá? Nem sabia que filtro de óleo estourava, para falar a verdade. Ele poderia ter muito bem me cobrado a mão de obra, cobrado um filtro de óleo novo e ele mesmo ter feito o serviço lá para mim. Mas não, ele pegou e falou assim: ó, vai lá que tem garantia. Ele não me cobrou o serviço, eu fui na empresa a qual eu tinha trocado o óleo, estava na garantia, eles só levantaram o carro, trocou, não me cobraram nada, tá? Porque o filtro de óleo estava na garantia. Então, isso são pessoas honestas, tá? Tanto o mecânico que me informou, tanto a pessoa. Como eu sou leigo em assunto de automóvel, ele poderia muito bem falar: ó, estourou, mas eu vou ter que te cobrar, tá? Mas ele mesmo, eu não tinha nem falado que eu tinha levado no mecânico. Falei que eu tinha trocado o óleo lá com eles e estava vazando, que ele podia dar uma olhadinha. E ele viu que o filtro de óleo tinha estourado e ele lembrou, falou: ó, mas você faz pouco tempo que veio aqui e trocou, né? Eu falei: sim. Ele levantou o carro, trocou e na boa, tá? Sem problema nenhum. Se fosse pessoas desonestas, não iriam cobrar, com certeza. Um outro fato que aconteceu comigo foi isso faz muitos anos atrás. O do carro foi o ano passado, mas esse do computador foi logo que eu tinha entrado na empresa que eu comentei com vocês em 2000. Não, foi um dia antes de eu entrar. Foi no final do ano de 99. Tá? Se eles falar que tem algum de vocês aí que não tinha nascido ainda, eu vou ficar bravo, hein? Então o que aconteceu? Eu comprei um PC. Na época eu fazia muita edição de áudio e a gente passava esses áudios na época pro CD. E logo nessa época que começou a surgir os CDs, até na época começou a sair a pirataria, né, de CDs. E eu fazia essas edições de áudio. Aí eu comprei um computador,
tá? Coloquei até 2 gravadores na época de CD, não tinha nenhum gravador de DVD ainda. Eu peguei e comprei e um começou a dar problema. Eu inseri a mídia, a hora que eu ia, a gente fala queimar, né? A hora que eu ia gravar o áudio que eu tinha editado no computador pro CD para entregar para a pessoa, ele jogava o CD para fora e me danificava o CD. Ele não fazia toda a gravação. E eu voltei nessa loja. Voltei na loja, a pessoa pediu para me deixar o computador, ficou 3 dias o computador na loja, voltei e falou, não, resolvemos e tal. Fui, comecei a gravar, deu problema de novo. Aí, quando eu voltei, o cidadão pegou e falou assim, então isso é porque você não está usando a mídia certa para a gravação de áudio. Você está usando mídia de dados. Pessoal, não existe. Existe sim, tá? Você pode até ver na mídia, tem algumas mídias que tem áudio e tal, mas, por exemplo, a mídia de dados, que é essa padrão que a gente compra, tá? Hoje eu acho que não tem nem mais isso, é uma só. Tá? A mídia de dados, a gente consegue gravar áudio. O que vai definir se é áudio ou dados é na gravação pelo programa que você usa. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha máquina, eu não me lembro se eu ainda tenho instalado. Eu desinstalei. Eu uso o Nero, tá, para gravar. Eu desinstalei ele. Tá na outra máquina que eu uso. Mas tudo bem. Aí eu comecei a rir na cara do. Foi assim, foi automático, tá? Não foi deboche. Eu comecei a rir, eu falei assim, meu amigo, você vai me desculpar. Eu trabalho com informática. Você vem me falar que eu preciso usar um CD de áudio para fazer esse trabalho que eu faço. Assim, eu sempre fiz isso. Eu só estou trocando a máquina por uma máquina melhor. E nunca tive esse tipo de problema. Eu venho aqui na loja e você vai me falar que eu estou usando uma mídia errada. Tá? Então, pessoal, por exemplo, se eu não tivesse esse conhecimento, tá, eu ia acatar o que ele me falou. Tá? Só que isso é uma inverdade. Tá? Ó, mídias. Vamos pôr CD, né? CD. Então aqui, ó, eu tenho várias imagens aí, né? A diferença, ó, esse aqui, tá, tem cara de ser um Blu-ray, que é a nova geração, né, de mídias. Vamos ver se aí, aqui, ó, o que a gente tinha? Tinha os transparente, né, que a gente fala, o prateado, que é o mais comum, que a gente sempre usa. Tá? E quando a gente diz assim, queimou o CD, a gente gravou o CD, vocês vão reparar que ele fica com uma marca. Não é essa marca aqui não, tá? Essa marca aqui é do próprio CD. Mas ele vai ficar marcado para vocês. Tá? Ele vai ter uma marcação. Quer ver? Vamos pôr CD gravado. Aqui, ó. Esse aqui é um DVD, mas vai dar para vocês perceber o que eu estou falando. Esse aqui, ó, essa mídia aqui está gravada. Esse pedaço aqui, ó, é sinal que ele está gravado. Tá? Se ele não tivesse gravado, ele estaria tudo nessa mesma tonalidade aqui, ó. Então, quando você reparem, não sei se vocês têm se vocês fazem esse tipo de coisa para vocês mesmos. Por exemplo, talvez vocês façam uma cópia aí, tá, de um CD que vocês gostam, um cantor que vocês gostam, apesar que hoje com a internet a gente não usa mais isso, né? A gente coloca aí um MP3 nos pendrives e coloca várias músicas aí. Então, por exemplo, quando vocês gravam um DVD ou um CD, ele vai ficar com essa marca aí. Reparem para vocês aí, quem está acostumado a fazer essa diferença aí, ok? Então aqui, ó, vamos abrir aqui. Vocês têm o CD, tá? Fala CDR, que ele cabe 700 megas.
Já tem o DVD, que é a mídia de DVD, ele vai 4.7 GB. E tem a mídia de Blu-ray, tá? O Blu-ray disco, que é o disco azul, né, que a gente fala. Ok? Do Blu-ray eu não lembro a capacidade dele de armazenamento. Ó. Disco Blu-ray. Qual a capacidade de armazenamento? Eu nunca me atentei a isso. Mas ele certamente... 50 GB. Tá? Aí tem de 25 também. Aí vai depender do que... 100 GB, então tem vários tamanhos, né, que você pode utilizar. Então tem Blu-ray de 100 GB, 25, 50 e 100. Não sei se tem maiores, tá? Então aí, ó, você tem no Blu-ray de uma camada 25 GB, tá? O DVD 4.5 e o CD 700 MB. Tá? Já de duas camadas 50 GB, 9 GB, o CD é só isso daqui, tá? Não muda, 700 MB. Tá? De 3 camadas, 100 GB, aí já o DVD também já não tem 3 camadas. E de 4 camadas, 128 GB, ok? Então é isso daí. Então essas coisas que eu comentei com vocês aí, tanto do carro, tanto do que aconteceu com o computador na época, o pessoal me falou que eu estava usando a mídia errada, tá? São coisas que acontecem e a gente tem que ficar atento, tá? Porque se eu não tivesse conhecimento de informática na época, tá? Eu ia acatar aquilo que ele tinha me falado. Tá? E ele ficou muito sem graça quando eu falei que eu trabalhava com informática. E principalmente quando eu falei qual empresa eu trabalhava, tá? Que é uma empresa de renome, tá? Há muitos anos no mercado, tá? Então ele sabia que eu tinha conhecimento daquilo que eu estava falando. Ok? Então vamos lá, vamos dar sequência. Aí nós vamos falar agora da parte de hardware, que seria as peças, né, que a gente está utilizando. Então o que é um processador? Eu vou passar um link para vocês também, tá? Chama a Saga do Processador. É uma historinha, tá, que tem no YouTube do processador. Qual a função do processador? É um vídeo, é o tipo de um desenho animado, tá? Só que dá para vocês terem muita noção de qual é a função do processador, tá? Então aí, ó, um processador também conhecido como CPU, que é Unidade Central de Processamento, tá? Faz cálculo, toma decisões lógicas e de instruções para executar todas as tarefas do computador. Tá? Livros e sites denominam o processador como o cérebro do computador, pois tudo passa por ele. Tá? O processador é um circuito revestido de um metal chamado silício. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um filme, tá? Se vocês quiserem até assistir, ele é muito bacana, tá? Conta a história de Bill Gates e do Bill Gates e do criador da Apple, Bill Gates, Steve Jobs, tá? Deixa eu só acabar aqui de ler, eu já mostro a capa para vocês. A parte principal do processador é chamada de núcleo. Tá? Já faz um tempo que os processadores possuem mais de um núcleo. Então aqui, ó, esse filme chama Vale do Silício. Tá? Tem uma parte nos Estados Unidos, tem um lugar nos Estados Unidos com esse nome, tá? Vale do Silício é onde tem toda a parte de tecnologia. Só que eu vou colocar aqui filme, né? Senão vai mostrar só o filme Piratas do Vale do Silício. Então, ó, ele vai contar a história do Bill Gates e do Steve Jobs, tá? Esses aqui são os atores que fizeram. É um filme muito bacana, se vocês tiverem oportunidade, tá? Eu não sei se eu ainda tenho ele. Eu tinha uma cópia dele, tá? Que eu passava para os meus alunos assistirem. Se eu vou ver se eu tenho ele aqui, qualquer coisa vocês podem me mandar no privado. Tá? Se eu tiver aqui, alguém quiser pegar comigo, a gente dá um jeito, eu dou um jeito de enviar para vocês. Tá?
Ou depois eu vou procurar também para ver se tem no YouTube para vocês assistirem, é muito bacana. Então esse aqui é um filme que conta a história da IBM, tá? Da Microsoft, né? Com o Bill Gates, e da Apple, como surgiu a Microsoft com o Bill Gates e como surgiu a Apple, tá? Com o Steve Jobs. Tá? Por exemplo, vocês vão reparar, tá? Pela história do filme, que o Steve Jobs, assim, quando ele começou, ele foi bem arrogante, tá? Essa é a impressão que eu tive, tá? Vocês vão assistir ele aí e assistam ele e vocês tiram a conclusão de vocês. Eu não sei, eu vou até procurar, vou ver aqui no YouTube se tem esse filme. Talvez vocês possam assistir ele diretamente aqui no Piratas do Vale do Silício. Vamos ver se tem ele. Tem ele aí sim. Eu vou deixar o link para vocês, tá? Eu vou até copiar aqui. Vou mandar o link. Distribuição Play Art Pictures. Então tem ele, ó. Só que vocês vão ter que ter paciência. São 2 horas de filme, mas é um filme muito bacana aí para vocês assistirem, que vai contar a história das 2 maiores empresas de Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Por exemplo, a Apple aí, em termos de hardware, é uma das tops de linha, né? Já a Microsoft, ela é mais voltada Auditório mesmo da Apple, reunião de equipe, 2001. Ela é mais voltada mesmo para o desenvolvimento. Por exemplo, ela que criou o Windows, tá? O Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, que a gente usa, tá? E outros diversos programas, tá? Que seria o software. Já a Apple, ela é mais voltada para a parte de hardware, tá? Por exemplo, antigamente você não conseguia utilizar, tá? Alguns programas, por exemplo, que eram parceiros da Microsoft, e na Apple hoje já tem aquele ajuste que você consegue fazer, que você consegue utilizar, tá? Mas eu vou mandar o link para vocês, tá? Do filme. Quem quiser assistir, tá? Pode assistir, que é bem bacana. Vamos lá. Vamos voltar para a apostila aqui. No caso aí, do processador, vou também mandar o link da saga do processador, tá? Que vocês vão ver como que o processador trabalha para vocês. O que seria, por exemplo, quando ele fala assim, faz cálculo, toma decisão lógica, tudo que nós fizermos vai passar pelo processador. Ele é responsável de nos informar se o que nós digitamos está certo ou está errado. Então, por exemplo, se eu vier aqui, no PostCMD, vou entrar no prompt de comando. Eu tenho um comando chamado dir, tá? Isso é na época do DOS, tá? Vocês não tá muito longe de vocês ter visto isso daqui, tá? Então, se eu der enter, ele vai me mostrar uma listagem. Ele está me mostrando uma listagem aí do que eu tenho, das pastas e arquivos que eu tenho nesse computador. Se eu digitar ele errado, vou colocar dit, tá? E der enter, ele vai me falar, o dit não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou um arquivo de lote. Então, por exemplo, ele me retorna que isso daqui não existe, tá? E quando eu faço algo, por exemplo, cls, vai me limpar a tela. Então, se eu tivesse digitado errado, por exemplo, CSL, vai me mostrar também que está errado. Se eu digitar CLS, dá Enter, ele faz a função dele, que é limpar a tela. Ok? Então, isso é o processador que responde para a gente. Então, vamos dar sequência. Aqui ele mostra alguns processadores, né? Até aqueles que eu já mostrei, a novo formato, né? Aqui com os pinos ainda. Os processadores mais velhos tinham pinos, né? Aí os processadores atuais não possuem pinos, que é esses, que é já nessas plaquinhas aqui. O cooler também, que é aquilo que eu falei para vocês, se encher de poeira aqui, ele vai parar de rodar, automaticamente vai esquentar o processador, por defesa, ele vai começar a reiniciar a sua máquina.
Ok? Então tem vários tipos de processadores aí, processadores para games, computadores de games e tudo mais. Ok? O funcionamento. Quando o computador é ligado, quando a gente aperta lá a tecla Power, né, o processador já começa a funcionar. Ele carrega o sistema operacional e os demais programas a serem utilizados buscando as informações do disco rígido. Tá? O que seria um disco rígido? Já vou mostrar para vocês também. Tá? E encaminhando-os para a memória. Para fazer isso, ele realiza ciclos por segundo. A velocidade, aí é o processador que vai dar velocidade também. A velocidade de um processador é medida com frequência de Hertz. Tá? A escala está em GHz. Quanto maior a frequência, mais rápido será o processador. Quanto mais rápido o processador, mais as suas ações, né, a sua forma de processar vai resultar numa maior velocidade do computador. Cada ciclo é medido em frequência, gerando a velocidade do processador. Um processador de 1 GHz faz 1 bilhão de ciclos por segundo. Já um processador de 2,8 GHz realiza 2 bilhões e 800 milhões de ciclos por segundo. Então vocês vão vendo, aumentou o gigahertz, vai aumentar também a velocidade dele. Tá? Imagina se o processador fosse uma lâmpada. Cada piscada da lâmpada equivaleria a um ciclo. Tá? Em um segundo, quantas vezes a lâmpada piscaria? Uma vez, duas vezes? Agora, conseguiria ver ela piscando 2 bilhões de vezes em um segundo? Pois é, o processador é bem rápido na realização de diversos cálculos e operações para manter o computador funcionando. Tá? Aí os modelos. Existem dois grandes fabricantes de processadores para computador, é aquele que eu comentei no começo da aula, tá? Que é o Intel e o AMD. Qual é o melhor? Tá? O autor da apostila faz uma pergunta aí para a gente. Depende do que irá ser feito no computador e o quanto quer gastar. O Intel trabalha melhor com vários aplicativos, enquanto que o AMD, aqui está escrito errado, tá pessoal? É AMD, está invertido aqui. Possui melhor imagem. Tá? Olha aí que legal. A Intel trabalha com vários aplicativos. A AMD joga uma imagem melhor. Para escolher é preciso ver o custo-benefício. Ambos fabricantes possuem processadores de baixo e alto desempenho. É importante checar muito bem qual a função de utilização do computador, tá? Pois o valor do processador é o que mais influencia no preço total do seu computador. Processador de baixo desempenho. São chamados de baixo desempenho os processadores mais baratos, voltado para o uso doméstico. Por exemplo, você vai usar só o sistema operacional, que tem que ter o Windows, né? Aí você vai usar só Word, Excel, PowerPoint e a internet. Tá? Então você pode ter um processador desse aqui, ó, de baixo desempenho. Não é pelo fato de chamar baixo desempenho, tá, que ele é ruim. Tá? Porque não adianta você também colocar um processador daqueles top de linha, você vai pagar aí, vamos pegar aí 2.000 num processador, sendo com esse 2.000 você compra uma máquina que vai dar para você utilizar para aquilo que você quer. Ok? Então, eles possuem tarefas básicas em seus núcleos. Já o processador de alto desempenho, aí, por exemplo, quem usa muito para jogo, né? São chamados de alto desempenho os computadores utilizados para aplicativos mais detalhados, como para a arquitetura, né, que seria o AutoCAD, tá? Edição de vídeo, que precisam ser rápidos e possuem diversas tecnologias em seu núcleo. Tá? Aqui não pôs o games não, mas vocês podem adicionar os games aí. Tá? Tabela de processadores. Aí aqui ele vai mostrar, tá? De alto e baixo desempenho. A Intel ela tem o Celeron, o Pentium e o Atom. Tá? E o Corel, que aí tem o i3, o i5 e o i7. Tá? Eu tenho uma i3, essa que eu estou usando aqui para gravar essa aula de hoje, é uma, deixa eu ver aqui qual que é o processador dele. Aqui, ó, para você saber qual que é o seu processador, clica com o botão direito no computador e vai em propriedades. Eu acho que esse é aqui, ó, esse aqui é um Phenom, tá? Da AMD. Ok? Aí aqui no AMD vocês têm o Sempron, tá? O Atron, e aqui no alto desempenho a série A, o AMD FX. Tá? Aí os formatos dos processadores fabricantes são diferentes, sendo impossível trocar apenas o processador do computador. E nem sempre é possível trocar um processador por outro do mesmo fabricante, pois o formato muda de tempos em tempos. Tá? Então você tem que, por exemplo, você não vai
você tem um Celeron e você quer pôr um Core, tá? um Core i3. Você não vai conseguir porque ele não vai encaixar, tá? Mesma coisa o AMD. Aqui ele tem os formatos, tem os nomes aí, tá mostrando cada um dos processadores aí. Memória RAM, tá? Os anúncios informam que o computador vem com uma quantidade de memória. Mas se o processador é rápido, por que a memória é importante? Tá? Aí de uma maneira simples, o processador abre o aplicativo, enquanto estiver funcionando, as informações do aplicativo ficam na memória RAM. Aí tem um detalhe, pessoal. Tá? Se acabou a energia, ela joga tudo fora. Tá? Ela não armazena, ela não fica com as informações armazenadas. Diferente do HD, que nós vamos ver mais para frente. Porque o HD é do armazenamento. Tá? Então, por exemplo, você fez um arquivo lá. Vamos pegar aqui, eu estou gravando essa aula aqui. Tá? A princípio, ela está na memória. Quem está armazenando ela na memória. Tá? Essa videoaula que eu estou fazendo. Se caso acabe a força, eu vou perder ela, tá? Porque a memória ela vai me jogar lá fora. Tá? Tem alguns aplicativos, por exemplo o Word, você tem como colocar um autossalvamento. Acabou a energia, quando voltar, ele ainda recupera uma parte do texto. Tá? Então, por exemplo, para mim salvar essa aula, tá? Por exemplo, estou gravando ela, depois eu vou jogar ela para HD, que é onde vai ficar armazenada, para mim poder compilar ou renderizar essa aula para enviar para vocês, para conseguir colocar ela. Por exemplo, eu estou gravando ela, o formato que eu vou salvar não é compatível para mandar para vocês assistirem ela, tá? Então, por exemplo, aí eu tenho que fazer o quê? Eu vou renderizar, tá? Compilar, no caso, essa aula para transformar num MP4, tá? Para mim, para aí sim eu jogar para o YouTube ou para o Facebook para vocês conseguirem assistir essa aula, ok? Aí, ó, vamos lá, mais calma. Os arquivos e aplicativos continuam no computador, em outra peça, que aí vai ser HD, que nós vamos ver logo logo. Memórias são medidas em gigabytes. Tá? Uma memória de 1 GB terá menos capacidade que uma de 8 GB. Tá? Por exemplo, nesse computador aqui, eu estou acho que usando 4 GB. Eu tenho uma com 8 e uma com 4. Esse aqui está com 6. Ó. Tá? Eu coloquei um pente de 2. Né? Então, esse aqui eu uso um pente de 2 GB, tá? E um pente de 4 GB. Tá? Na minha outra máquina, que eu também uso para gravar aula para vocês, é de 8 GB. Então, vamos lá. Então, aí vocês têm as memórias, né? Aí vocês têm os tipos, qual que é o modelo de memória. A gente tem a DIMM, DDR1, DDR2, DDR3 e DDR4. Aí a frequência dela. O melhor desempenho se dá ao usar memórias iguais. Então, tem um detalhe, pessoal. Eu não consigo colocar a DDR4 numa máquina que ela é DDR2. Tá? Os dentes aqui são diferentes, elas não se encaixam. Então fiquem atentos a isso. Tá? E onde que vai esses dentes aqui? Na placa-mãe. Tá? Então, por exemplo, a placa-mãe tem que ser compatível com a memória que você vai colocar. A memória tem que ser compatível com a sua placa-mãe. Tá? E, por exemplo, tem placas-mãe, nessa máquina que eu estou utilizando aqui, eu posso colocar nela até 16 GB de memória. Tá? Então eu posso colocar mais 10 GB, só que eu tenho só 2 slots para encaixar. Então eu teria que pôr 2 memórias de 8 ou uma só de 16. Tá? Aí, por exemplo, você pode até pensar assim, sério, mas você falou que tem 2 slots, então você pode pôr 16 para ter 32 de memória. Eu não vou conseguir, eu posso até encaixar a memória lá, só que ela vai me pegar só uma de 16. Tá? Por quê? A capacidade da minha placa-mãe é de 16 GB. Já a outra máquina que eu tenho, ela pode ir até 32, aí eu poderia fazer isso. Tá? A mesma coisa, eu compro um pente de 32 GB, tá? Vou colocar num slot. Não adianta eu comprar uma outra, ou por exemplo, comprar uma memória de 64 e querer encaixar lá, que ela vai pegar só os 32 GB, tá? Se funcionar. Ok? Aí o disco rígido, ó, que é HD, que é onde nós vamos armazenar as nossas informações, deixar armazenar as nossas informações. Tá? Aí, ó, de onde o processador busca os dados? A memória perde o dado,
mas ele continua no computador. Como isso é possível? Os arquivos e aplicativos do computador ficam no disco rígido. Nós vamos ouvir falar disco rígido, hard disk, Winchester ou apenas HD. Tá? Então, qualquer um desses nomes que você ouvir, é essa pecinha aqui, ó, tá? Que é um disco rígido. É aqui, por exemplo, nós instalamos o Office na máquina, nós instalamos o sistema operacional, por exemplo, essa minha máquina é o Windows 10. Tá? Onde eles estão instalados? No HD. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, meu HD, se eu quiser ver o tamanho desse HD aqui, ó, eu clico com o botão direito em cima dele e venho em propriedade. Então esse meu HD aqui, ó, ele é de 1. Tá, ele tá aqui, eu posso usar 930 GB. Tá? Na realidade, o que ele é? Ele é 1 TB, tá? Que ele é 1000 GB na realidade. Ok? Aí eu tenho a outra máquina. Tá? Ela tem uma de 500 GB, tá? E tem uma, acho que tem uma de 1 TB também nessa outra também. Então vamos lá, vamos dar sequência. Na realidade, na outra máquina, essa aqui eu só tenho essa HD. Na outra máquina eu tenho duas. Tá? Eu tenho uma de 1 TB também e uma de 500 GB. Acho que o sistema está na de 500 e os outros arquivos eu deixei tudo na de 1 TB. Aí vamos lá. Aí no interior do HD há diversos discos metálicos que giram rapidamente, em média a 7.200 vezes por segundo, tá? Que seria o RPM, né? A leitura e gravação no HD são feitos por um braço, tá? São esses aqui, ó. Esse braço aqui, que possui uma espécie de ímã na ponta, pois não existe contato com o disco, é tudo magnético. Tá? Então seria esse ponteiro aqui que você tem, ok? Ela fechada, né? Aí essa aqui, ó, vocês podem rever, não sei se daqui vai dar para vocês verem, mas vou colocar, hoje está usando muito também, né? Essa aqui, ó, SSD, ela é muito mais rápida que essas outras aqui, tá? E esse aqui é um HD externo, onde você pode, por exemplo, esse aqui você pode carregar ela para tudo quanto é lugar. Por exemplo, você vai fazer manutenção, é só você espetar ela, por exemplo, os seus programas estão todos aqui de instalação. Só você levar ela, espetar na máquina do seu cliente e fazer a manutenção, instalação do que você precisar. Quer ver? Ó? Vamos pegar uma HD SATA. Nesse caso aqui, ó, são essas entradas aqui que você tem. Deixa eu colocar só HD. Só para vocês, a gente vai conseguir visualizar aqui. Deixa eu ver aqui a diferença. Ver se a gente vê duas partes aqui. Só para mim mostrar para vocês. Não tem muito segredo. É só o tipo de encaixe dela, do cabo dela. Aqui, ó, na apostila, ele vai mostrar um formato que é mais antigo, com um flat mais antigo, tá? Com essa entrada de energia. Tá? Já a SATA, ela é um pouquinho diferente. Quer ver? Aqui, ó. Pode ver aqui, ó, que é diferente aqui os encaixes dela. Então esse aqui é o encaixe de energia. Tá? Quer ver um cabo SATA? Vamos pegar aqui, ó. Cabo SATA de energia. Opa! Pegou, mas aqui, ó. A diferença, tá? Esse aqui é um cabo normal, tá, de energia, que é aquele que eu mostrei aqui, ó, que vai encaixado aqui, tá? A energia da HD. E esse aqui é pro SATA, tá? Para mandar energia pro SATA. E tem os adaptadores hoje, né? Por exemplo, você pegou uma fonte nova, uma fonte antiga, mas comprou uma HD SATA. Então você tem essa opção aqui para trabalhar. Certinho? E os flats, né? Então aqui, ó, você tem
Ah, pessoal, desculpa. Esse aqui é o flat, tá? É o cabo SATA de dados. Seria esse aqui, ó, para substituir esse aqui, ó, flats. Vamos ver. Vou pôr aqui, ó, HD antigas. Vamos ver se a gente acha uma. Cabos. Aqui, ó, cabos flats. Então esses aqui, ó, seriam os cabos antigos, tá? Que vai conectado nessa daqui. Aqui, ó. Tá. Esse aqui é o de energia, esse aqui correto, tá? É o de energia. Agora, o de energia, cabos de energia HD. Aí seriam essas entradinhas aqui, ó. Ok? Então seria essas aqui, certo? Então aí você tem o do modelo antigo, tá? E o modelo novo, que é o SATA. Ok? Então vamos lá. Vou voltar para a nossa apostila, senão nós não acabamos essa aula hoje. Aí vocês têm os vários formatos. Gravadora, né? Esse aqui é uma gravadora, ele grava, né? A gravadora faz leitura e gravação em mídia de disco, como CD, DVD e Blu-ray. Tá? As gravadoras têm a externa também, você pode usar a externa, você pode usar no Note, né? Hoje, por exemplo, a maioria dos Notes não vem mais com esses drives, tá? Então você pode usar um externo espetado pela USB. Tá? Então vocês podem utilizar dessa maneira aí. A placa-mãe, tá? Vocês têm a onboard. O que seria placas onboard? A placa que vem conectada, que já vem, ela faz parte da sua placa-mãe. Então, por exemplo, aqui você tem a placa de som, você tem o USB, tá? Aqui você tem a placa de vídeo, ó. Tá? Então você tem a placa de rede, que você vai conectar o cabo da internet. Então esses aqui são placas onboard. Quando vocês ouvirem falar placa offboard, é quando você compra uma placa, tá, e conecta ela na sua placa-mãe. Tá? Então vocês têm a placa onboard, que é aquela placa que já vem na sua placa-mãe. E placas offboard é aquela placa que vem, você comprar separado e você encaixa. Então você tem placa de vídeo, placa. Essa aqui eu tenho uma placa de vídeo nela, tá? Que ela tem a saída HDMI, que vai para a TV, tem a VGA, que está no monitor, tá? E tem uma DVI, tá? Que é um outro. Por exemplo, se eu quisesse colocar um outro monitor nessa máquina, eu posso trabalhar também com 2 monitores. Tá? Hoje eu trabalho com o monitor e com a TV, mas a TV eu só uso ela mesmo para assistir filmes. Tá? Então, por exemplo, eu coloco o filme aqui no computador e passo para a TV. Então aqui você tem a placa-mãe, né, com os slots de memória. Aqui, ó, essa aqui tem 4 slots de memória. Tá? E ela é DDR3. Ó. Eu não consigo usar DDR4 nela. Não consigo usar DDR2 nela. Não consigo usar DDR1 nela. Tá? Os encaixes aqui são diferentes. Ok? Aí as conexões, né, com unidade de disco, seria os flats, para a gente utilizar os flats SATA. Tá? Conexão com a fonte, seriam de energia, né? Os cabos da fonte de energia vêm para cá. Tá? Então aí, ó, as placas onboard fazem o custo do computador ser menor. Toda placa-mãe possui componentes onboard, mas dependendo do uso do computador ou se algo onboard estragar, é preciso usar placas offboard nos slots de expansão. Seriam esses slots aqui que nós temos aqui, ó. Certo? Aí placas onboard, placas fixas na placa-mãe. Slot de expansão, onde vão as placas offboard. Tá? Soquetes para CPU, onde é colocado o processador adequado. Tá? Que seria esse aqui. Certinho? Tá, slots de memória, que seriam esses outros aqui. Tá? Conexões da unidade de disco, que seriam essas opções aqui que eu já mostrei. Tá? E a conexão com a fonte, que é onde vai ligar a energia para a sua placa-mãe. Tá? Placas offboard, ó. Você tem uma placa de vídeo com placa de áudio aqui, ó, que aqui você pode usar o microfone e a caixinha de som, tá? E também placa de vídeo.
Aqui você só tem uma placa de vídeo, tá? Que você tem aqui a VGA, HDMI e a DVI. Tá? Você tem 3, é igual, essa modelo aqui é igual a minha que eu tenho nessa máquina aqui. Tá? Então vocês têm aí as plaquinhas aí para vocês, certo? Aí a fonte de alimentação, todo aparelho eletrônico possui uma fonte de alimentação, tá? E no computador não é diferente. A fonte de alimentação diminui a tensão de 110 ou 220 para tensões necessárias. Além disso, converte a tensão alternada para a tensão contínua. Então isso aqui é a sua fonte, tá, que você usa, e aqui é uma fonte aberta para você ver como ela funciona. Ok? O gabinete nada mais é, tá, onde vai fica bonito, né? A parte que deixa o computador bonito. Já pensou nós trabalharmos só com as placas-mãe, as placas tudo exposta, fica uma coisa feia, né? Aí você tem vários tipos de gabinete, né? Tem aqueles com transparentes, tem uma série de... Aí o gabinete desktop, tá, é quando ele é deitado, tá? Esse aqui nós chamamos ele de torre, quando ele é em pé, tá, que é o padrão, né? Quem usa muito esse tipo de gabinete desktop é a Dell, tá? E a Dell, e tem uma outra empresa também, HP. HP também usa muito o gabinete desktop, o gabinete deitado. Tá? Impressoras e multifuncionais. Tá? O que seria aí, como a gente poderia trabalhar? Quando se fala em multifuncionais, é aquela impressora que você consegue escanear, fazer o xerox, né? Digitalizar e fazer a impressão normalmente. Tem impressoras também que fazem, além dela imprimir no papel, ela imprime em CD, tá? No CD próprio, para a gente chama CD printable, tá? Que ele aceita a tinta na sua parte superior, tá? Então aqui nós temos a impressora jato de tinta, tá? Hoje, por exemplo, nós temos aquelas com tanque, que tem as garrafinhas de tinta do lado que você pode encher elas, tá? Então aqui você tem uma jato de tinta, tem uma laser que ela trabalha com um pó, né, para você consegue imprimir muito mais com elas, tá? Um custo menor e com uma qualidade melhor. Só que o que acontece? A laser colorida, ela se torna cara, tá? Mas a laser normal, só para impressões em preto, ela fica com um custo menor para a gente, tá? As books, né, que é a que eu falei para vocês, ó, hoje não se usa mais essas garrafinhas. Por exemplo, a Epson mesmo, já vem, as novas impressoras dela já vem com tanque, que é as chamadas impressoras tanque, tá? Então já vem direto da fábrica. Isso aqui era uma adaptação que a gente fazia nas impressoras, tá? Aí as multifuncionais, né, que você consegue escanear, tirar cópia, tá? E fazer o trabalho da impressora normal mesmo. Proteção elétrica, você tem um filtro de linha, tá? Você tem os estabilizadores e vocês têm um no break. No break é aquele que a energia acaba, ele tem um tempo, ele fica na bateria, ele não permite que o computador desligue, você pode ir continuando trabalhando. Esses no break, por exemplo, quem trabalha com servidor utiliza muito ele, tá? Porque o servidor ele tem que ficar ligado direto. Então, por exemplo, acabou a energia, até que a energia é retomada, o no break segura o computador, o servidor ligado. Notebook ou desktop, tá? Aí vai depender do que é o trabalho que você está pretendendo fazer, tá? A forma que você quer trabalhar. O notebook, ele é mais prático, você pode levar ele para qualquer lado, né? Que ele é menor, você pode carregar ele. Mas, por exemplo, às vezes tem as suas limitações, tá? Mesmo hoje o Note tendo uma, por exemplo, você pode tem configurações excelentes para o Note, tá? Aí você tem o computador de mesa, né? Tem esses computadores aqui, ó, que eles chamam All-in-One, né? Não existe gabinete, é apenas o monitor, tá? Todas as peças estão nele, somente teclado e mouse são os mesmos de um desktop. O computador All-in-One, né, ocupa menos espaço, mas nem sempre é possível o uso de placas de expansão devido ao espaço pequeno. Ok? Aí o que vocês vão fazer para mim? Ó? Na página 29, vocês têm esse questionário, tá? São 6 questões que vocês vão responder. Todas as questões tá na apostila, tá? Na parte anterior da apostila aí.
Aí, como de costume, vocês vão responder para mim e me mandar a foto. Correto? Depois, na próxima aula, nós vamos fazer o capítulo 2. Nós vamos estar falando... Tá? Vou mostrar para vocês como vocês podem escolher um aparelho. Certinho? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Forte abraço e fiquem com Deus.